da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 5. Sua conversação em casa era toda entremeada de Teresa diz. E vocês sabem o que Teresa fez? Até que Ped, um belo dia, rugiu, dizendo que estava farto de ouvir falar em Teresa. Não sei se é uma boa ideia essa de andar sempre metida com carcamanos, murmurou ele, compartindo da instintiva desconfiança da comunidade britânica contra todos os povos morenos ou mediterrâneos. Os carcamanos são sujos, Megzinha. Não gostam de se lavar, explicou ele de modo pouco convincente, encolhendo-se debaixo do olhar de magoada censura que Meg lhe dirigiu. Terrivelmente ciumento, Frank concordou com o pai. Por isso, Meg começou a falar com menos frequência de sua amiga quando estava em casa. Mas a desaprovação doméstica não poderia interferir no seu relacionamento, limitado pela distância aos dias e às horas da escola. Bob e os rapazes exultaram ao vê-la tão interessada por Teresa. Isso lhes permitia correr feito loucos pelo recreio como se a irmã não existisse. As coisas ininteligíveis que a irmã Agatha vivia escrevendo no quadro negro começaram a fazer sentido, e Meg aprendeu que um mais significava que a gente contava todos os números até chegar ao total, ao passo que um menos significava que a gente tirava os números de baixo dos números de cima e chegava ao fim com menos do que tinha no começo. Criança inteligente, teria sido aluna excelente, se não brilhante, se fosse capaz de vencer o medo que lhe inspirava a irmã Agatha. Mas a partir do momento em que os olhos de Verruma viraram para o seu lado e a voz velha e seca lhe fazia uma breve e ríspida pergunta, ela gaguejava e não conseguia pensar. Achava fácil a aritmética, mas quando chamada a demonstrar verbalmente sua habilidade, não conseguia lembrar-se de quanto eram 2 mais 2. A leitura representava para ela o ingresso num mundo tão fascinante que nunca parecia se esgotar. Mas quando a irmã Agatha a fazia levantar-se para ler algum trecho em voz alta, mal conseguia pronunciar gato e muito menos miau. Tinha a impressão de estar sempre tremendo sob os comentários sarcásticos de irmã Agatha, ou ficando vermelha como um pimentão porque o resto da classe se ria dela. Pois era sempre a sua lousa que irmã Agatha erguia para achincalhar. Sempre eram as suas folhas de papel laboriosamente escritas que irmã Agatha usava para mostrar o quanto repugnava um trabalho desmazelado. Algumas crianças mais ricas tinham a sorte de possuir borrachas, mas o único apagador de Meg era a ponta do dedo, que ela molhava na língua e esfregava sobre os seus erros nervosos até borrar toda a escrita e fazer no papel uma porção de rasuras. Isso esburacava a folha e era rigorosamente proibido. Mas ela estava tão desesperada que faria qualquer coisa para evitar as censuras de irmã Agatha. Até o advento de Meg, Stuart fora o alvo principal da vara e do veneno da religiosa. A menina, todavia, era um alvo muito melhor, pois a tranquilidade atenta e o quase santo alheamento de Stuart faziam dele um osso duro de roer, até para a irmã Agatha. Por outro lado, Meg tremia e ficava vermelha como um pimentão, por mais que tentasse seguir a linha de comportamento dos Clares, como a definira Frank. Stuart tinha muita pena de Meg e tentava facilitar-lhe as coisas, desviando de propósito para a próxima cabeça a cólera da freira. Mas esta enxergava logo através dos estratagemas dele e voltava a enfurecer-se,
ao ver tão em evidência na menina, quanto sempre estivera nos meninos, o sentido de clã. Se alguém lhe tivesse perguntado a verdadeira razão da sua má vontade contra os Clédes, não teria sabido responder. Mas para uma velha freira como a irmã Ágata, amargurada pelo curso tomado por sua vida, uma família orgulhosa e sensível como a dos Cléres não era fácil de engolir. O pior pecado de Média consistia em ser canhota. Quando ela pegou com o máximo cuidado no lápis de ardósia para aventurar-se à primeira lição de escrita, irmã Ágata caiu sobre ela como César sobre os gauleses. Megan Clare, põe este lápis na carteira, trovejou ela. Assim começou uma esplêndida batalha. Maddie era irremediavelmente canhota. Quando a irmã Ágata lhe dobrou à força os dedos da mão direita em torno do lápis e colocou-a na ardósia, Maddie ficou ali sentada, com a cabeça girando e sem nenhuma ideia no mundo sobre como obrigar o membro aflito a fazer aquilo que a irmã o afirmava capaz. Sentia-se mentalmente surda, muda e cega. O apêndice inútil que era sua mão direita estava tão ligado aos seus processos mentais quanto os dedos dos seus pés. Traçou uma linha completamente fora da borda da ardósia, porque não conseguia dobrá-la. Deixou cair o lápis como se estivesse paralisada. Nada que irmã Ágata fizesse conseguiria que a mão direita de Maddie formasse um A. Depois, despistadamente, a menina transferiu o lápis para a mão esquerda e, com o braço abrangendo canhestramente 3 lados da ardósia, desenhava uma fieira de bonitos e nítidos As. Irmã Ágata venceu a batalha. Numa bela manhã, quando Maddie ocupou seu lugar na fila, antes de entrar, amarrou-lhe o braço esquerdo ao corpo com uma corda e só a desatou depois que soou o sino de saída, às 3 da tarde. Até na hora do lanche, Maddie teve de comer, andar e brincar com o lado esquerdo imobilizado. Isso levou 3 meses, mas afinal ela aprendeu a escrever direito, de acordo com os dogmas de irmã Ágata, embora a formação das suas letras nunca chegasse a ser grande coisa. Para certificar-se de que a menina jamais voltaria a usá-lo para escrever, o braço esquerdo permaneceu amarrado ao corpo por mais 2 meses. Feito isso, irmã Ágata reuniu todos os alunos da escola para rezarem um terço de agradecimento a Deus Todo-Poderoso por sua sabedoria em fazer com que Maddie percebesse o erro dos seus hábitos. Os filhos de Deus eram todos manidestros. Os canhotos eram produto do demônio, sobretudo quando tinham o cabelo vermelho. Nesse primeiro ano de escola, Maddie perdeu a rechonchudez de bebê e ficou muito magrinha, embora crescesse pouco. Começou a roer as unhas até o sabugo e teve de obedecer a ordem de irmã Ágata, que a fazia passar por toda a escola, de carteira em carteira, mostrando as mãos, a fim de que todos vissem como são feias as unhas roídas. E isso quando a metade, ou quase, das crianças entre 5 e 15 anos de idade roía tanto as unhas quanto Maddie. Fi desencantou a garrafa de aloés e pintou as pontas dos dedos da filha com aquele suco horrível. Todos os membros da família ficaram encarregados de impedir que ela tivesse a oportunidade de lavar os dedos. E quando as outras meninas na escola notaram as manchas pardas reveladoras, Maddie sentiu-se mortificada. Se pusesse os dedos na boca, o gosto era amargo, indescritível, asqueroso e escuro, como o do banho desinfetante para carneiros. Desesperada, cuspia no lenço e com ele esfregava os dedos até deixá-los esfolados, mas sem a parte pior das manchas. Maddie foi buscar seu chicotinho, instrumento muito mais delicado que a vara de irmã Ágata, e obrigou a menina a andar aos saltos pela cozinha. Ele não aceitava a ideia de bater nas mãos, no rosto ou na bunda dos filhos, só nas pernas, que doíam tanto qualquer outra parte do corpo e não se podiam machucar. Entretanto, apesar do aloés,
Do ridículo, de irmã Ágata e do chicotinho de pé, Mad continuou roendo as unhas. Sua amizade com Teresa Anúnzio era a alegria de sua vida, a única coisa que tornava a escola suportável. Ela passava sentada o período das lições, ansiando pela hora do recreio, em que pudesse sentar-se enlaçando com o braço a cintura de Teresa e tendo o braço de Teresa em torno da sua cintura, debaixo da grande figueira, falando. Corriam histórias sobre a extraordinária família estrangeira de Teresa, suas inúmeras bonecas e seu autêntico aparelho de chá decorado com ramos de salgueiro, imitando as porcelanas chinesas. Quando Mad viu o aparelho de chá, ficou extasiada. Eram 108 peças, entre xícaras, pires e pratos, um bule, um jarro de leite, um jarro de creme em miniatura e minúsculas colheres, facas e garfos, do tamanho certo para bonecas usarem. Teresa possuía um sem número de brinquedos, além de ser muito mais moça do que a irmã que a precedia. Pertencia a uma família italiana, o que significava que era amada com paixão e com franqueza, e satisfeita em todas as suas vontades até o limite dos recursos paternos. As duas crianças se encaravam com respeito, medo e inveja, embora Teresa nunca invejasse a educação calvinística e estoica de Mad. Ao invés disso, sentia pena dela. Não poder atirar-se aos braços de sua mãe para abraçá-la e beijá-la. Pobre Mad! De seu lado, Mad não chegava a pôr em paralelo a radiante e robusta mãe de Teresa e sua própria mãe, severa e magra, e por isso nunca pensava, quem me dera que mamãe me abraçasse e beijasse. Mas ela pensava, quem me dera que a mãe de Teresa me abraçasse e beijasse. Embora as imagens de abraços e beijos fossem muito menos frequentes em seu espírito do que as imagens do aparelho de chá decorado com ramos de salgueiro, tão delicado, tão fino, tão bonito, ai, quem lhe dera possuir um aparelho de chá decorado com ramos de salgueiro e poder servir o chá da tarde de Agnes numa xícara azul e branca e num pires azul e branco. Durante a bênção de sexta-feira, na velha igreja com suas lindas e grotescas obras de talha maoris e a pintura maori do forro, Mad, de joelhos, rezava para ganhar também um aparelho de chá decorado com os ramos de salgueiro. Quando o padre Aires erguia o ostensório, a hóstia entremostrava-se através do vidro, entre raios incrustados de pedras preciosas e abençoava as cabeças inclinadas da congregação. Isto é, todas menos a de Mad, que nem sequer via a hóstia, ocupada como estava, tentando lembrar-se do número exato de pratos que havia no aparelho de chá de Teresa, decorado com ramos de salgueiro. E quando os maoris na galeria do órgão prorrompiam num cântico glorioso, a cabeça de Mad girava num aturdimento azul, muito distante do catolicismo ou da Polinésia. O ano escolar aproximava-se do fim, e a aproximação de dezembro e do seu aniversário começava a anunciar o verão, quando Mad aprendeu como custa caro a realização dos nossos maiores desejos. Estava sentada num tamborete alto, perto do fogão, e Fia penteava, como sempre, para ir à escola. Era um processo complicado. O cabelo de Mad tinha uma tendência natural para encaracolar, o que a mãe considerava uma sorte muito grande. As meninas de cabelo liso viam-se em desvantagem mais tarde, quando cresciam e tentavam produzir, com fios finos e lisos, massas gloriosas de cabelo ondulado. À noite, Mad dormia com os cachos, que lhe chegavam quase até os joelhos, penosamente enrolados em pedaços de um lençol velho branco, rasgado em longas tiras, e todas as manhãs trepava no tamborete para que Fia lhe desatasse os trapos e rematasse os cachos.
Usando uma escova de cabelo Mason Pearson, Fi pegava um longo e desgrenhado cacho na mão esquerda, escovava-o destramente em torno do dedo indicador até transformá-lo num brilhante e grosso caracol. Em seguida, retirava com cuidado o dedo do centro do rolo e sacudia-o, convertendo-o num cacho comprido e invejavelmente grosso. Repetida a manobra umas 12 vezes, os cachos da frente eram depois reunidos no alto da cabeça de Mad com uma fita branca de tafetá recém-passada a ferro, e ela estava pronta para o dia. Todas as outras meninas iam à escola com o cabelo trançado, reservando os cachos para ocasiões especiais. Mas nesse ponto, Fi era inflexível. Mad teria cachos o tempo todo, por mais difícil que fosse arranjar de cada manhã os minutos necessários para penteá-la. Se soubesse das coisas, Fi perceberia que a sua boa vontade era mal orientada, pois a filha possuía, sem sombra de dúvida, o cabelo mais bonito de toda a escola. Insistir nesses cachos todos os dias só servia para atrair para Mad muita inveja e antipatia. O processo era doloroso, mas Mad já estava tão acostumada que nem o notava e não se lembrava de um dia sequer em que ele tivesse sido omitido. O braço musculoso de Fi passava escova aos puxões, com vontade, pelos nós e embaraços, até que os olhos de Mad se marejavam e ela precisava agarrar-se com ambas as mãos ao tamborete para não cair. Na segunda-feira da última semana de escola, quando faltavam apenas 2 dias para o seu aniversário, agarrada ao tamborete, Mad sonhava com um aparelho de chá decorado com ramos de salgueiro, embora soubesse que isso nunca passaria de sonho. Havia um no armazém de Warheim e ela já sabia o suficiente a respeito de preços para entender que o seu custo o colocava muito acima das magras posses de seu pai. De repente, Fi emitiu um som tão estranho que arrancou Mad de seu devaneio e fez com que os homens, ainda sentados à mesa do desjejum, virassem curiosos a cabeça. Santo Deus! Disse Fi. Ped saltou em pé, com a estupefação estampada no rosto. Nunca ouvira pronunciar o santo nome de Deus em vão. Ela segurava um cacho de Mad na mão, a escova suspensa, os traços contraídos numa expressão de horror e repugnância. Ped e os meninos acotovelaram-se em torno dela. Mad tentou ver o que estava acontecendo e levou uma pancada de revés com o lado peludo da escova, que lhe encheu os olhos de lágrimas. Olhe! Murmurou Fi, segurando o cacho sob um raio de luz para que Ped pudesse ver. O cabelo era uma massa de ouro que brilhava e rebrilhava ao sol, e a princípio Ped não viu coisa alguma. Logo percebeu que uma criatura caminhava sobre o dorso da mão de Fi. Pegou um outro cacho e na claridade distinguiu outras criaturas, atarefadas em suas idas e vindas. Viu umas coisinhas brancas presas em blocos ao longo dos fios separados e viu que as criaturas produziam com energia novas quantidades de blocos de coisinhas brancas. O cabelo de Mad era uma colmeia ativíssima. Ela está com piolhos, disse Ped. Bob, Jack, Hugh e Stu deram uma olhada e, como pai, recuaram para uma distância segura. Somente Frank e Fi ficaram a olhar para o cabelo de Mad, hipnotizados, enquanto Mad permanecia sentada, encurvada, perguntando a si mesma o que teria feito. Ped sentou-se pesadamente em sua cadeira Windsor, com os olhos postos no fogo, piscando sem parar. Foi aquela maldita carcamaninha, disse. Afinal, e voltou-se para fitar a mulher com expressão feroz. Malditos bastardos, bando imundo de porcos do diabo. Pede! Gritou Fi escandalizada. Desculpe meus palavrões, mamãe, mas quando penso naquela carcamaninha desgraçada passando seus piolhos para Mad, dá vontade de ir ao Warheim agora mesmo e arrebentar aquele café sebento e imundo. Explodiu ele, batendo selvagemente com o punho sobre o joelho.
Que foi, mamãe? Maddie finalmente conseguiu perguntar. Veja sua porquinha relaxada, retrucou a mãe, colocando a mão diante dos olhos de Maddie. Você está com todo o cabelo cheio dessas coisas que pegou daquela italianinha com quem anda agora tão agarrado. O que é que eu vou fazer com você? Maddie olhou embasbacada para a minúscula coisinha que vagava às cegas pela pele nua de Fi à procura de um território mais hirsuto e desatou a chorar. Sem que fosse preciso mandá-lo, Frank botou o tacho de cobre no fogo enquanto Paddy percorria a cozinha de um lado para outro, vociferando, a raiva crescer dentro dele todas as vezes que olhava para Maddie. Por fim, dirigiu-se à fieira de cabides presos à face interna da porta dos fundos, enfiou o chapéu na cabeça e tirou o longo chicote do seu prego. Vou ao arraio, enfim, e direi àquele maldito carcamano o que pode fazer com suas lascas e seus peixes sujos. Depois verei irmã Ágata e lhe direi o que penso dela por permitir crianças piolhentas na escola. Tenha cuidado, Paddy, suplicou Fi. E se não tiver sido italianinha? Mesmo que esteja com piolhos, é possível que ela e Maddie os tenham pegado de outra pessoa qualquer. Besteira, disse Paddy desdenhoso. Desceu a escada dos fundos e, dali a poucos minutos, a mulher e os filhos ouviram o tropel dos cascos do Juan na estrada. Fi suspirou, olhando para Frank com a expressão desolada. Tomara que ele não acabe na cadeia. Frank, acho melhor trazer os meninos para dentro de casa. Hoje não haverá escola. Um por um, Fi examinou o cabelo dos filhos minuciosamente. Depois verificou a cabeça de Frank e os obrigou a fazer o mesmo com a dela. Não havia indícios de que alguém tivesse contraído o mal da pobre Maddie, mas Fi não pretendia arriscar-se. Quando a água no imenso tacho de cobre de lavar roupa começou a ferver, Frank tirou do prego em que estava pendurada a tina de lavar pratos e encheu metade com água quente e metade com água fria. Depois foi buscar no barracão uma lata fechada de 5 galões de querosene. Tirou uma barra de sabão de lixívia da lavanderia e começou o trabalho com Bob. Cada cabeça foi rapidamente mergulhada na tina. Várias xícaras de querosene bruto foram despejadas sobre ela e cobriu-se a maçaroca enxovalhada e gordurosa de espuma de sabão. O querosene e a lixívia queimavam. Os meninos urravam e esfregavam os olhos como doidos, coçando o couro cabeludo avermelhado e formigante e jurando vingar-se sombriamente de todos os carcamanos. Fi dirigiu-se aonde estava a caixa de costura e dela tirou a tesoura grande. Voltou para junto de Maddie, que não se atrevera a descer do tamborete, apesar de já se haver passado 1 hora e tanto, e ficou com a tesoura na mão, olhando para a formosa massa de cabelos. Depois principiou a cortá-los, plec, plec, até que todos os cachos se empilharam em montes brilhantes no chão e a pele branca de Maddie principiou a aparecer em áreas irregulares por toda a cabeça. Com a dúvida nos olhos, voltou-se para Frank. Raspo tudo? Perguntou com os lábios apertados. Frank estendeu a mão, revoltado. Oh, mamãe, não, é claro que não. Creio que um bom banho de querosene será mais do que suficiente. Por favor, não faça isso. Assim, Maddie foi levada para a mesa de trabalho e ali, segura sobre a tina, enquanto eles lhe derramavam xícara após xícara de querosene sobre a cabeça e esfregavam sabão corrosivo no que sobrara de cabelo, quando se deram, afinal, por satisfeitos. Ela estava quase cega de tanto esfregar os olhos para tirar o ardor do cáustico, e fileirinhas de bolhas lhe cobriam o rosto e o couro cabeludo. Frank reuniu os cachos cortados numa folha de papel e atirou-os ao fogo. Depois pegou a vassoura e colocou-a num recipiente de querosene. Ele e Fi lavaram os cabelos, suspendendo a respiração quando a lixívia lhes queimou a pele. Depois Frank foi buscar um balde e esfregou o chão da cozinha com desinfetante para carneiros.
Quando a cozinha ficou tão esterilizada quanto um hospital, eles foram vistoriar os quartos. Tiraram todos os lençóis e cobertores das camas e passaram o resto do dia fervendo, torcendo e estendendo ao sol a roupa da família. Os colchões e travesseiros foram colocados sobre a cerca dos fundos e encharcados de querosene, e os tapetinhos da sala de visita foram batidos quase a ponto de se desintegrarem. Convocaram todos os garotos para ajudar, e só Madge foi dispensada do serviço por estar de castigo. Ela arrastou-se para trás do celeiro e chorou. A cabeça latejava de dor em virtude da esfregação, das queimaduras e das bolhas. E ela se sentia tão envergonhada que não quis olhar para Frank quando este foi buscá-la, nem se deixou persuadir a entrar. Por fim, o irmão precisou arrastá-la à força para dentro de casa, bracejando e esperneando, e ela se enfiara num canto quando Paddy voltou, à noitinha de Wahaine. Ele olhou para a cabeça pelada de Madge e começou a chorar, balançando-se na cadeira Windsor em que se sentara e cobrindo o rosto com as mãos, enquanto a família, não sabendo o que fazer, mudava a todo momento de posição, desejando estar em qualquer outro lugar menos ali. Fi preparou um bule de chá e serviu uma xícara a Paddy, quando este principiou a recuperar-se.